Bom dia, tudo bem, irmãos? Como estão vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o coração de todos vocês nesse dia. Eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus vem falando já a cada um que tem assistido às devocionais, a cada um que tem recebido, assim como eu, a palavra que os irmãos têm trazido aos nossos corações. Essa semana eu estava ouvindo o André falando sobre amor e respeito, o Silas falando sobre como as pessoas são importantes, como amar é importante, porque Deus mandou Jesus para dar sua vida pelo próximo. E a verdade é que é tão bom ser alvo do amor, é tão precioso receber amor. E é tão triste ser alvo do ódio, ser alvo da maldade humana, ser alvo da impunidade humana. É tão duro isso. Jesus veio para nos revelar, através da Escritura, o poder da verdade que está na sua palavra. E por conta disso, o meu coração pairou em cima de um texto que quase todos nós conhecemos, que é o texto de Marcos, no capítulo 12, do versículo 28 ao 31, e eu quero ler para você. Um pouquinho antes, no versículo 24, Jesus estava respondendo a uma discussão que estava acontecendo, dizendo: olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque elas revelam sobre mim, porque elas são o poder de Deus. E ele estava falando sobre a ressurreição dos mortos. E um escriba estava ligado no que Jesus estava falando, e ele achou boa a resposta de Jesus, e ele saiu com uma pergunta que nós conhecemos bem. E diz assim, no versículo 28, qual o primeiro mandamento? O 29, Jesus respondeu dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No versículo 30 ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há, escute bem, não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, quando Jesus fala não há maior mandamento do que estes, ele pega esses dois mandamentos e coloca em um só, ele unifica esses dois mandamentos. É como fazer um bolo e fazer um recheio. Aí você faz um recheio de leite ninho com amora. Qual é o recheio? Leite ninho e amora. Mas quando você corta o bolo, os dois estão juntos lá. Você não consegue separar um recheio do outro. Eles são o recheio. E Jesus está falando isso, que eu já dei esse exemplo bem simples para você entender, que essa palavra estes dá pra gente entender claramente que Deus está falando assim: você me ama, você tem guardando o meu mandamento com toda a sua alma, você está me amando com todo o seu entendimento, você está me amando com todas as suas forças, você está me amando de todo o seu coração, então você também tem que amar o próximo de igual modo, dessa mesma maneira. E olha, irmãos, o próximo é todo aquele que não sou eu. Eu me tiro da posição e o próximo é todo aquele que não... E veja bem, não é o outro, não é a outra pessoa, outro que eu escolho amar, é o próximo. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi para a cruz do Calvário, quando Jesus esteve ali pendurado no madeiro, ele deu a sua vida por todos. Ele não foi para a cruz por causa dele, porque ele não tinha pecado, porque ele era perfeito, ele se deu, ele se entregou por amor ao próximo. Do lado dele tinha um ladrão. Ele deu a sua vida pelo aquele ladrão da cruz. E sabe, a gente vai vendo que as pessoas falam muito em eu quero obedecer, e oram muito, eu quero servir a Deus, eu amo a Deus. Você ama a Deus, você canta, eu canto, eu oro, eu leio a palavra de Deus. Mas eu acho mó modinha do caramba
essa história de vidas negras importam. Tipo, aí a pessoa vem com a seguinte frase: todas as vidas importam. É evidente, todas as vidas importam. Jesus Cristo se deu por todos. Mas nesse momento, são os nossos irmãos que estão sofrendo a dor. São eles que estão sendo alvo do desafeto. São eles que estão sendo alvo da violência, como João Pedro de 14 anos, como ouvimos e vimos toda a manifestação a respeito do George Floyd. Então, todas as vidas humanas importam? Sim, Jesus deu a sua vida por todas as vidas humanas. Mas os nossos irmãos negros estão sofrendo e nós não estamos fazendo uma modinha quando nós nos manifestamos. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse momento aonde se manifesta a dor, aonde se manifesta a impunidade, aonde se manifesta a injustiça, nós somos aqueles que revelamos esse amor que Jesus nos coloca para amar, como de pé de igualdade ao amor que temos por Ele. Sabe, nós somos aqueles que temos que entender o fato de que o sacrifício de Jesus foi tão importante, essa entrega foi tão importante para que nós entendêssemos também a importância de amar. E amar ao próximo, e amar aquele que é o negro, que é o órfão, que é a viúva, que é o necessitado, que é a criança, que é o idoso, sem distinção de cor, sem distinção de gênero, sem distinção de classe social, sem distinção de aparência, sem distinção de partido. Irmãos, essa entrega de Jesus mostra que nós também devemos entregar as nossas vidas em favor do próximo. O Ari Júnior costumava dizer o seguinte: olha, eu trato a todos como irmãos, porque na verdade eu não sei quem são os meus irmãos. Eu vou me surpreender muito quando eu chegar no céu. Então eu trato a todos como alvo desse amor de Deus e como alguém que pode morar no mesmo céu que eu. Sim, nós nos importamos. Sim, nós queremos cumprir o mandamento de Jesus nas nossas vidas. Nós não podemos olhar a palavra de Deus e a Escritura como apenas um manual onde nós dizemos seguir, porque é o seguinte, irmãos, a palavra de Deus, quando nós lemos a Escritura, ela também te lê de volta. Então você pode estar falando assim: eu amo Deus, mas o seu coração, quando você odeia, quando você tem rancor, quando você não acolhe, quando você não ajuda, quando você não se compadece, ele está distante daquilo que é a coisa mais importante que Jesus Cristo deixou para nós. Isso está toda a base da nossa fé. Nisso está todo o sacrifício de Jesus, o amor e que se revelou em favor de toda uma humanidade perdida e carente. Sabe, irmãos, eu costumava fazer uma lista de combinados na minha primeira semana de aula com os meus alunos quando eu dava aula. E aquelas normas que nós criávamos juntos eram normas pelas quais nós seguíamos e a convivência nossa era muito mais fácil. A convivência nossa era muito mais feliz. Quem saía fora da norma ficava numa situação ruim, porque os outros falavam: poxa, você não podia ter feito isso. Nós combinamos. Nós temos um combinado. Se você olhar para a Escritura, para o mandamento, para aquilo que Jesus coloca para nós como um combinado, a Escritura é o combinado de Deus conosco. É uma norma por onde que, se eu e você nos guiarmos, nós teremos uma sociedade mais justa, nós teremos gente mais suprida, nós teremos as pessoas mais acolhidas. Irmãos, é muito bonito falar que amamos a Deus quando o nosso coração não se compadece, quando a nossa dor não é a dor do próximo. Meu pai gostava de uma música que dizia: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar, ame ao teu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Se ainda existe manifestação de gente que acredita que pode fazer diferença num mundo onde a falta de amor, o caos
está estabelecido por conta da maldade. Nós, como filhos de Deus, nós somos aqueles que precisamos lembrar de uma vez por todas que Jesus se entregou, ele se deu. Ninguém tirou a vida dele, ninguém obrigou a ir para a cruz do Calvário. Ele diz isso em João 10,18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu tenho autoridade para dar e eu tenho autoridade para tomar de volta. Esse foi o mandamento do meu pai. Esse foi o combinado que eu fiz com meu pai. Assim como na criação estava Deus, o Espírito e Jesus, antes do haja luz, houve o haja cruz. Houve o haja cruz. Houve a queda do homem e Deus já sabia de todas as coisas. E Ele preparou, através do seu amor, através do Filho, eles estavam ali na cruz. Deus não era um espectador de Jesus sofrendo, assim como também não creio num Deus que faz o mal. Não creio num Deus que é espectador da maldade humana para que aconteça tudo e depois vai dar tudo bem. Irmãos, Deus sabe que sofremos e Ele se importa. E nós somos os canais de amor por onde Ele pode agir numa sociedade. E enquanto nós não entendermos isso, as nossas vidas não estão compreendendo o Espírito da verdade. A nossa vida não está compreendendo o que Ele está deixando para nós. Na Escritura, quando diz, olha, de igual modo, ame ao seu próximo. De igual modo, você cumpre o combinado. De igual modo, você leia o Espírito da verdade que eu estou trazendo ao seu coração. E se importe. E se importe. Eu fiz uma canção que fala isso, a minha vida precisa de amor, de graça, bondade, perdão, precisa de Deus. Deus é a fonte do amor. Por quê? Porque é melhor ser dois do que um. Porque é melhor se importar. Porque enquanto os nossos braços não se estenderem, enquanto nós não lutarmos por justiça, enquanto nós nos voltarmos para o necessitado, enquanto nós não nos amarmos ao próximo, irmãos, o amor verdadeiro não folga com a injustiça. O amor verdadeiro é aquele que nós dizemos assim, eu cumpro o combinado que eu tenho com o Pai. Eu cumpro o mandamento que eu tenho com o Pai, como fala João 14:21. Eu guardo o mandamento que eu tenho com o Pai, porque quando eu guardo esse mandamento, eu sou aquele que ama. E o que ama será amado pelo Pai. E eu me manifestarei a Ele. Irmãos, a manifestação do Pai em nós é essa presença desse amor. Entendeu? É a presença dessa verdade nas nossas vidas. João 4:19-21 diz assim, nós amamos porque Ele amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. E o 21 diz, Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, nós sabemos que ser salvo por Jesus. Sabemos que quem diz amar a Deus, que foi alvo desse amor, vai entender de igual modo o recheio do bolo. Vai entender de igual modo que estes são. E o amor deve ser aquele que age. Que nós façamos a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, sendo seus amigos e amando ao próximo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.